Olá! O livro de poemas Nebulosas, esse aqui, da escritora Narcisa Malha, é mais um livro que cai em um vestibular importante nesse movimento de resgate de escritoras brasileiras que ficaram esquecidas ao longo do tempo. Primeiro, eu preciso dizer que eu acho bastante interessante esse movimento, mas, por outro lado, eu tenho que dizer que nem todos os nomes escolhidos, são assim tão relevantes, para a literatura. A própria Narcisa Malha de Campos, nossa autora de hoje, na minha modesta opinião, ela tem muito mais importância para o jornalismo do que para a literatura. Eu acho que ela devia ser estudada em escolas de jornalismo. Narcisa foi uma das primeiras mulheres jornalistas e talvez a primeira a dirigir um jornal que foi a Gazetinha, que era um periódico, um jornal feminino publicado na cidade de Resende, que era a cidade onde ela morava. Além disso, a Narcisa foi uma defensora dos direitos da mulher e a favor da abolição dos escravos em seus artigos jornalísticos. Então, ela tem muita importância para o jornalismo. E hoje nós vamos ver, então, como que é a Narcisa poetisa. Nascida em São João da Barra, no Rio de Janeiro, em 1852, bem meio do século XIX, aos 11 anos ela se muda para a cidade de Resende, ainda no Rio, e trabalhou como jornalista, professora, tradutora e poetisa. Entretanto, este é seu único livro de poemas, Nebulosas, publicado em 1872, quando ela tinha apenas 20 anos. Então, esse nosso livro de hoje é o único publicado pela Narcisa. Sabe-se, por pesquisas, que há outros poemas na imprensa, inclusive no almanaque português, que precisam, claro, de um trabalho de resgate. Eu não sei quantos são esses que estão dispersos na imprensa, mas um trabalho de resgate que junte, que talvez dê um outro volume, ou então incorporar a este volume se forem poucos. Nebulosas é um livro difícil de ler, mas fica comigo até o fim que eu vou te provar que não é um bicho de 7 cabeças. Nenhum livro é um bicho de 7 cabeças. Tenha sempre isso em mente. Eu vou resumir, analisar, além de focar naqueles que eu considero os principais poemas. Eu vou usar essa edição aqui, que é da Via Leitura, mas você pode baixar gratuitamente pelo site da USP. Ela está lá, esta obra é uma obra de domínio público. Entretanto, eu gosto dessa edição porque ela traz o significado de muitas palavras que não se usa mais hoje em dia. Então, se você for baixar do site da USP, você vai precisar de um dicionário do lado. Você também precisa saber que durante mais de 100 anos não houve uma nova reedição do livro. Somente em 2017 é que foi feita, então, a segunda edição de Nebulosas. Vamos lembrar, e isso é muito importante, vamos lembrar o contexto, vamos lembrar o que estava acontecendo no Brasil à época da publicação de Nebulosas, que foi quando? 1872, não esqueça essa data. Então, apesar da escravidão ainda vigorar no Brasil, já havia muitas vozes contra a escravidão. E Narcisa, como eu disse antes, ela era uma dessas vozes. Como eu sempre digo também aqui no canal, mulheres escritoras ou jornalistas no século XIX, no Brasil, era algo muito raro. Mais raro ainda eram mulheres jornalistas
que se insurgiam contra os costumes da época, né? Isso ainda era mais incomum. E a Narcisa, ela era tudo isso. O que sempre, gente, incomoda a sociedade. A sociedade, ela é sempre muito conservadora, ela nem sabe o que ela quer conservar, mas ela é conservadora. Então, sempre que tem um movimento progressista, a sociedade não gosta. A escola ali que dominava a literatura era o romantismo, e a mulher do romantismo, como eu já falei várias vezes, era aquela donzela frágil, bonita, não era uma mulher forte como a Narcisa, que não queria ser musa de um poeta, ela queria ser a própria poeta ou poetisa, né? Hoje em dia não se gosta do termo poetisa, mas eu gosto bastante. Como Narcisa se casou 3 vezes, se não me engano, a primeira vez ela tinha só 13 anos, ela sofreu o preconceito da época e foi vítima de muitos boatos. E mesmo tendo boas críticas do lançamento desse seu livro, mesmo tendo uma recepção importante, ela acabou abandonando a literatura para se dedicar ao magistério. Talvez por isso ela tenha ficado completamente esquecida durante todos esses anos. Claro, gente, que ela era uma mulher que também precisava trabalhar e talvez a literatura não desse a renda que ela precisava. Então são muitas questões que ainda estamos pesquisando sobre Narcisa. Suas influências são do poeta Castro Alves, Gonçalves Dias, o francês Victor Hugo, entre muitos outros. E são todos esses que ela vai pegar epígrafes para cada poema, como se ela estivesse nos contando em quem ela se inspirou para escrever aquele poema. Vamos lembrar, não pode esquecer, vamos lembrar o que é epígrafe. Vou pegar aqui, vamos ver se você consegue ver. Epígrafe é esse trechinho que aparece logo abaixo do título. E não foi escrito pela Narcisa, foi escrito por outro escritor. E que, claro, ela pega um trechinho que tem a ver com o conteúdo do poema dela, senão ela não usaria essa epígrafe. Então, você precisa fazer um exercício. Você tem sempre que ler a epígrafe e tentar achar o ponto em comum da epígrafe com o poema. Mas lembre-se, um poema, e aqui você vai ver isso muito no livro, ele pode ser dedicado a uma pessoa amiga, uma pessoa que você admira, e ter a epígrafe de um escritor, pode ter as duas coisas. Então, não confunda dedicatória com epígrafe, são coisas diferentes. Epígrafe traz a alma, né, daquele texto. Pode ser epígrafe para um poema, para um livro, tanto faz. O título Nebulosas, falando de influência, nos lembra o livro chamado Espumas Flutuantes, de Castro Alves, lançado por Castro Alves, dois anos antes. Então, é muito parecido, né, o título. Vamos lembrar que também aqui no livro, se não me engano, o 29º poema chama-se justamente Castro Alves. E é uma homenagem, já que Castro Alves havia morrido em 1871, apenas um ano antes da publicação de Nebulosas. Quem não lembra quem foi Castro Alves, precisa saber, isso é importante. Castro Alves era um abolicionista, ele ficou conhecido como o poeta dos escravos e será, da sua autoria, o mais famoso poema da literatura brasileira a favor da abolição, que é O Navio Negreiro. Então, essas relações, para você entender o livro da Narcisa, você tem que saber, você tem de fazer. O livro Nebulosas tem 44 poemas, dividido em 3 partes, sendo que a primeira parte ela tem apenas um poema. É o poema Nebulosas, que dá então título ao livro e que de certa forma apresenta o livro.
apesar da poetisa ou poeta, né, como eu já disse antes, ser uma pessoa à frente do seu tempo, os seus poemas são poemas típicos do romantismo. Então, quais temas? Vão ser temas do romantismo, quais são os temas mais comuns do romantismo? Na sua maioria são sentimentos muito exagerados, que falam de tristeza, de saudade, daquilo que é belo, daquilo que é eterno, daquilo que é efêmero, dos grandes homens, dos grandes feitos, da pátria e assim por diante. Então esses são os temas do romantismo. Entretanto, a Narcisa, ela fez parte da terceira geração do romantismo, que é a última, né? Aquela que vai de 1870 a 1880 e que já traz alguns temas da realidade, como, por exemplo, a abolição e as injustiças sociais. O que chama a nossa atenção é que, apesar de ser um livro do romantismo, apesar de ser uma mulher escritora, seus poemas não falam de amor, né? O que era o esperado para a época e para o gênero feminino. Então, eu não falei lá antes, né? Mas o amor é o principal tema do romantismo. Não aparece nesse livro, tá? O livro é apresentado em um longo prefácio pelo poeta Peçanha Póvoa, que era amigo do pai de Narcisa. O pai de Narcisa também era poeta. E no prefácio ele fala primeiro da situação precária da nossa literatura, depois da importância da poesia, quando ele diz, por exemplo, que o livro de versos tem sido lição aos reis. Olha que interessante, né? Depois ele cita os esforços da literatura do seu tempo, a literatura que lhe é então contemporânea, os grandes poetas, para finalmente chegar a Narcisa Amália, que ele diz não conhecer, mas faz muitos elogios à sua escrita. Então, esse prefácio é bem importante que você leia. Normalmente as pessoas não leem prefácio, tá? Mas precisa ler. Vou ler um trechinho, mas você precisa ler tudo. Abre aspas. Narcisa Amália será a impulsora e o ornamento de uma época literária mais auspiciosa que a presente. Fecha aspas. E ele diz ainda: na história da nossa literatura, o seu entusiasmo moral, que é um culto do seu talento, terá uma consagração nos anais do futuro. Fecha aspas. E ele ainda vai chamar a Narcisa de princesa das letras. Na penúltima parte desse prefácio, o Peçanha Póvoa faz a análise de algumas estrofes, de alguns poemas de Nebulosas. E ele chama a atenção do leitor para a elegância que a autora utiliza quando ela faz descrições, né? Fazer descrição parece uma coisa fácil, mas não é. Ele chama atenção para a doçura da linguagem, quando ela fala da vaidade das mulheres, ou quando ela usa sátira, sarcasmo e ironia no poema O Baile, que nós vamos falar um pouco mais para frente e que eu discordo um pouco do Peçanha nessa opinião sobre o baile, mas nós vamos falar nisso mais para frente. Agora, vejam que apesar de eu ser um prefácio que traz uma crítica elogiosa, ele usa termos que são hoje em dia preconceituosos. Ela diz que ela será o ornamento de uma época e a princesa das letras. Ora, ornamento é um enfeite. Que poetisa séria quer ser um enfeite? Isso, claro, é porque ela era mulher. Então a mulher sempre tem essa coisa da beleza, né?
que é uma coisa que atravessa séculos. E essa ideia que essa mulher é uma princesa, um ser que não faz nada, né? E ela só é princesa porque seus pais eram os reis. Então, toda vez que a gente chama uma criança, uma menina de princesa, nós estamos dizendo que ela tem um privilégio que lhe foi dado por nascimento. Não é um privilégio que ela conquistou. Claro, gente, vamos sempre ver que esse era o contexto da época. O que importa é saber que Nebulosas foi muito bem recebido pelo público e pelo meio literário da época. Bom, vamos começar falando então do título. Nebulosas, né, que são grandes nuvens formadas por poeira, hidrogênio e outros gases, também tem um outro sentido, que é o sentido figurado de algo escondido. Então, quando nós dizemos, por exemplo, que aquela história está nebulosa, aquele fato está nebuloso, a gente quer dizer que aquilo está misterioso. Nebulosa também é algo grandioso, brilhante, distante, só vista à noite e que é praticamente inalcançável, que são características muito próprias do romantismo. Vocês podem perceber que o romantismo gosta muito da noite, dessa coisa inalcançável. O primeiro poema, então, do livro Nebulosas, que dá nome ao livro que eu já falei, também explica que são das nebulosas, que se originaram os versos da poetisa. Esse poema é um longo poema com 9 estrofes e cada estrofe tem 10 versos. E que, diferente dos outros poemas do livro, não tem rima. Eles têm métrica, né? São o que a gente chama de versos brancos. Eles têm métrica, são todas são todas estrofes com 10 versos. Todos os versos são decassílabos, mas não tem rima. Então isso é verso branco. Tem métrica, mas não tem rima. Na primeira estrofe do poema Nebulosas, ela diz que vê as nebulosas surgirem. E na segunda estrofe, que se acostumou a sondar-lhe os mistérios. Olha os mistérios aí, tá? Então ela fica olhando e imaginando os mistérios da nebulosa. Ou seja, se tem mistério, é o sentido figurado de que eu falei antes. As outras estrofes do poema falam de sofrimento, de como, ao observar as nebulosas, ela percebeu seus corimbos. Gente, vamos saber o que é corimbo. Corimbo é um termo da botânica, tá? Que são ramos que terminam em flores. Mas no poema, né? Nesse poema aqui, são as nebulosas que parecem ter esses ramos que enlaçaram e fizeram com que a poetisa se inspirasse, se erguesse e por isso a autora então amasse tanto as nebulosas, tá? Então ela vê tudo isso, tá? Ela imagina tudo isso. E ela começa a sua última estrofe desse poema dizendo que assim nasceram seus versos tristes e dizendo que à luz da liberdade vão devassando os mistérios do infinito, tá? Então a nebulosa tá lá, tá no infinito e que ela vai então através dos versos tristes descobrindo esse infinito, é isso que quer dizer. Mais uma vez eu chamo a sua atenção porque é a própria escritora que diz que seus versos são tristes. Gente, já falei, isso é próprio do romantismo. O poeta romântico é aquele ser sensível que sofre, mas que ao mesmo tempo também se vê como um ser especial, pois ele desvenda os mistérios da alma e do infinito. Então é isso que o poeta do romantismo acha que ele tem de fazer. Na segunda parte do livro são 27 poemas,
começa com um poema chamado Voto, dedicado à mãe da Narcisa. Então é como se ela começasse falando da sua origem, daquela que ela diz que é uma mãe idolatrada, ou seja, aquela que ela gostava muito, né, porque é idolatrada, aquela que lhe deu a vida. E aí você vai perceber que os poemas seguintes vão ser todos sobre a infância ou sobre ser criança. O segundo poema dessa parte é chamado Saudades e vai falar da sua própria infância, em primeira pessoa. Vai dizer que foi uma infância feliz e que ela era muito importante para o pai e para a mãe. Uma infância que acabou e da qual ela tem saudade. Então vejam que começa com a mãe, aí ela fala que essa infância foi uma infância feliz. No terceiro poema, chamado Linda, ela está falando ainda de uma criança, mas não usa mais a primeira pessoa. Então a gente não sabe, nós leitores, se essa criança é ela ou não. Mas de qualquer maneira, é uma criança que não existe mais. No quarto poema, chamado Aflita, ainda é uma criança que fica esperando por alguém que partiu. No quinto poema, ela dedica a uma menina, chamado Inspiração. Então, novamente, o tema é uma criança. No poema seguinte, Confidência, ela diz que não esquece nossa infância tão florida. E ela usa aqui a palavra nossa, então ela está falando dela e de mais alguém. Entretanto, o poema que vem em seguida, chamado Desengano, há um verso que diz, abre aspas, a luz do amor crestou-me o riso de criança. Crestar, para quem não sabe, tem o sentido mais comum de queimar, tá? Mas tem o sentido também de enfraquecer. Então, de qualquer forma, ela está dizendo que o sorriso da criança acabou. Mas, para nossa surpresa, ela não acha isso ruim, pois diz em outra estrofe, abre aspas, trilhar quero um caminho orlado só de dores, fecha aspas. Vejam, mais uma vez é o sofrimento, ela quer aquilo, ela quer dor, que o romantismo acha nobre, acha bonito. Porque, pensem comigo, hoje em dia quem é que vai querer trilhar um caminho só de dor? Então, isso que para nós é meio estranho, era muito comum no romantismo, tá? Então, achava que isso engrandecia a alma. Então, nesse momento, na segunda parte ainda, a criança desaparece e o poema seguinte, chamado Desalento, vai se referir às lendas de amor que embalaram sua adolescência. Então, veja que ela está crescendo. Então, aqui nesse percurso que ela está fazendo, não é mais a criança e sim a adolescente. E ela está se despedindo dessas lendas de amor e da própria adolescência, claro, quando a última estrofe diz assim, deixa eu ler aqui, tá? Que eu esqueci. Abre aspas. A vós, lendas de amor, sombras queridas, dos devaneios meus, a vós que me embalaste a adolescência, meu pranto e eterno adeus. Fecha aspas, tá? Então, ela tá dando adeus à adolescência e às lendas do amor. Os outros poemas seguintes, chamado Agonia, Agonia, Consolação, Amargura, são poemas que falam de dor e sofrimento. No poema Fragmentos, ela torna a se referir à adolescência, dizendo, abre aspas, ai,
Quero nos jardins da adolescência esquecer-me das urzes da existência, nectarizar o fel das acerbas dores. Deixa eu explicar esse termo, esse trecho que é difícil. Urzes são plantas, tá? E acerbas são coisas irritantes. Então, o que ela está dizendo é que ela quer esquecer as plantas da sua existência e tornar mais doce, nectarizar, né? Ela quer tornar mais doces as dores que lhe fazem mal. O poema seguinte, chamado Cisma, ela ainda fala da saudade do tempo que era criança. Então, ela ainda vai e volta, né? Abre aspas. Choro meu berço que deixei criança. Choro o sol que aclarou meus débeis passos. Fecha. Então, percebam que até agora, né, todo esse começo da segunda parte, o percurso foi bastante claro. Uma infância feliz, uma adolescência que já começa com muita dor e sofrimento, até que vem um poema chamado Resignação. Resignação, gente, é aceitar alguma coisa. Então, no poema Resignação, ela chega à mocidade e que, por mais que a dor ainda persista, ela vê uma vantagem nessa dor. Então, ela se resigna, por isso que ele chama resignação. Ela se resigna com esta dor. Vejam essa estrofe. Abre aspas. Mas que me importa essa dor que me acabrunha, que separa-me dos cânticos ruidosos. Olha só, né? Ela tá falando que ela não se importa com isso. Se nas asas gentis da poesia, acho muito engraçado, se nas asas gentis da poesia elevo-me a outros mundos mais formosos, então ela está se resignando porque com esta dor é que ela vai para mundos que ela considera mais formosos. Ou seja, ela se resigna com a dor porque ela acredita mesmo que a dor é a mola da poesia. Pois é como se a poesia, então, como eu disse antes, a elevar-se a mundos melhores. Que, gente, mais uma vez, é o pensamento romântico, que sem dor não tem poesia. E o próximo poema, que é Invocação, eu considero também um poema bastante importante, porque ela está invocando quem? A poetisa, a poeta, né? Que mora nela. Com todas as dificuldades que era ser poetisa naquela época. Esse poema vai falar, inclusive, do côndor, do pássaro, que eu vou me referir depois, mais para frente, eu vou explicar o que é o côndor para a poesia romântica, tá? Mas eu quero que você veja, eu vou ler uma estrofe, pus os óculos, gente, porque não tô lembrando de cor, tá? A estrofe diz assim: mas, ó pátria, são frágeis as asas, e se aos bardos 1000 vezes abrasas, não me ofertas um mirto sequer. Quando intento librar-me no espaço, as rajadas em tétrico abraço me arremessam a frase mulher. Então vejam, os bardos, os poetas homens, é dado tudo, né? Mas quando ela quer se soltar no espaço, quer conquistar o lugar dela, o espaço dela na poesia, tudo lhe é negado quando já falam a única palavra mulher. Então é muito importante vocês entenderem esse poema Invocação. E a partir desse ponto, então, da segunda parte, os seus poemas não seguem mais um percurso, eles vão falar da pátria, da natureza, que também é outro tema
comum do romantismo. Vai falar então das campinas, da floresta, num poema muito bonito chamado No Ermo, e vai falar de uma natureza também que lhe era próxima, como no poema O Itatiaia, da Serra da Mantiqueira, e também no poema A Resende, que era a cidade que a poetisa morava. Então, ela fala dessa natureza grande, mais do Brasil, e depois dessa natureza mais próxima. Para falar da pátria e da nossa história, ela usa poemas como o chamado 25 de março, que foi a data da primeira Constituição do Brasil em 1824, um outro poema chamado 7 de setembro, data da nossa independência, que no último, e é interessante que no poema Pesadelo, ela vai dizer que é uma amesquinhada independência nossa, porque é uma pátria que ainda tem tanta injustiça social. Então, são 3 poemas diferentes, tá, gente? Não confundam. Esse é o Pesadelo. O que dura até hoje, né, essa injustiça social? Parece que os séculos passam, desde a época da Narcisa, e o rico sempre quer ser mais rico, deixando o pobre cada vez mais pobre. Então a gente tem uma política, não só no Brasil, mas parece que no mundo inteiro, que os poderosos sempre querem mais poder e mais dinheiro, né, e não liga para os pobres. Na terceira parte do poema, do livro, são 16 poemas, mas são poemas diversos. Vão falar sobre a abolição, sobre o músico Carlos Gomes, sobre a festa de São João, sobre uma amiga sua de infância chamada Adelaide, sobre um sacerdote. Então são temas variados e não há um percurso a que a gente identifica como na segunda parte. Então a terceira parte tem esses poemas que ela deve ter reunido ali para lançar o livro. Dessa terceira parte eu destaco o poema O Africano e o Poeta, que é um dos que eu mais gosto e creio que um dos mais relevantes do livro, em que a poetisa utiliza uma estrutura muito parecida com a de outro poema, o poema indianista Juca Pirama, de Gonçalves Dias, que tem um ritmo, quando você lê em voz alta, muito interessante. Por quê? Porque são estrofes seguidas sempre por uma estrofe de 4 versos, né? E essa estrutura, ela vai se repetindo, então ela dá um ritmo à leitura. Ela tá aparecendo aqui na tela, você tá vendo, né? E as estrofes, elas vão falando da trajetória dos escravos, desde que eles são capturados na África até os castigos que eles vão receber aqui no Brasil. Nas estrofes de 4 verbos, que sempre começam com uma pergunta, né? Então ela pergunta: quem pensa? Quem sente? Quem quer? Quem vê? Quem há de? E a resposta é sempre igual: o poeta. Tá? Então, a resposta àquela pergunta é sempre o poeta. Como se só o poeta, com a sua sensibilidade, conseguisse enxergar e sentir o calvário do escravo. Gente, esse poema, fica a dica, é importante demais. Precisa ler e reler. Por fim, o último poema da terceira parte, chamado Os Dois Troféus, é um longo poema e o único que não tem uma epígrafe, mas apenas abaixo do título o nome do poeta e escritor francês Victor Hugo. Para quem não entendeu esse poema, o poema fala da Guerra Franco-Prussiana, que aconteceu entre 1870 e 1871, ou seja, ali um pouco antes do lançamento do livro dela, em que França e Prússia lutaram pelo domínio da Europa. O poema fala claramente desses 2 estados em versos como, abre aspas, Paris fúgida, nem sabe quem mais a esmaga,
se um poder que tudo estraga, se outro que tudo fulmina. Fecha aspas. Narcisa chama a ambos, né, de fraticidas. O que é fraticidas? São irmãos que matam irmãos. Então ela vê a França e a Prússia ali como irmãos se matando. E ainda, abre aspas, dois fortes domínios vemos estranhamente rivais. E ela termina o poema dizendo, abre aspas, curvar-nos? Jamais, jamais. E vós o fizeste, ó povo. Fecha. Que, claro, é uma referência à rendição do povo francês, pois a Prússia ganhou a guerra, o que originou então, o que vai originar quando a Prússia ganha, na formação do Estado alemão. E por que ela põe o nome do Victor Hugo ali? Porque o Victor Hugo acompanhou de perto a guerra franco-prussiana e ficou muito aborrecido, muito descontente quando a França se rendeu, né? E aí cai então o Império Francês, que vai dar origem à Terceira República. Mas isso já é a história da França, não vou entrar em detalhes. Por isso, o seu nome então lá no começo desse poema. Vamos falar um pouco da linguagem, tá? Então esse é o livro. Quanto à linguagem dos poemas, eu já disse antes, não é uma linguagem fácil. Por quê? Porque a poetisa, ela utiliza palavras e construções bastante sofisticadas. Ela era uma mulher culta, ela era inclusive tradutora, então ela lia em outras línguas muitos outros poetas. Os poemas também usam muito a inversão. O que é inversão? É a alteração das ordens mais comuns das palavras. Vamos dar um exemplo, né, que eu já falei no começo. Tem um pedaço que diz: trilhar quero um caminho orlado só de dores. Ora, o comum seria falar quero trilhar e não trilhar quero. Mas ela faz muitas vezes a inversão das palavras, dos termos, o que dá a gente um ar muito mais sofisticado à linguagem. A autora também vai usar as figuras de linguagem próprias do exagero ali do romantismo, como a hipérbole, a metáfora e assim por diante. Entretanto, eu quero chamar sua atenção porque a ironia, a sátira e o sarcasmo que o Peçanha Póvoa se referiu no prefácio e que ele disse que estava presente no poema O Baile, na minha opinião, não existem enquanto figuras de linguagem. Vamos lembrar o que é ironia? Ironia é quando a gente diz uma coisa querendo dizer outra. Eu digo, por exemplo, que um grande jogador de tênis, brincando, eu digo que ele não entende nada de tênis. Então, isso é ironia. E não é o que acontece no poema. A ironia é o próprio baile, a situação do baile que a autora expõe sem esconder. Ela não usa ironia. Porque o poema, O Baile, que é também muito importante, é uma crítica que Narcisa faz à futilidade, ao exagero das danças, da alegria falsa que aconteciam nesses bailes. Ela usa, inclusive, quando você for ler, você vai ver que tem uma epígrafe nesse poema, que é uma epígrafe do Gonçalves Dias, em que ele pergunta o que acontecerá com a alegria ao romper do dia, tá? Por quê? Porque aquela alegria à noite é uma alegria falsa, não é uma alegria verdadeira, mas uma alegria fingida. No poema O Baile, a Narcisa vai chamar os salões de templo da alegria, tá? Mas ela, logo em seguida, ela contesta, vai dizer que as vestes das virgens ficam negras em virtude do pó, né, que está no chão, então elas vão passando com o vestido, vai ficando sujo, que o giro da valsa é insano, vai falar de uma mulher em peito de veludo que tudo observa, e ela diz também que pela janela aberta do salão as amarguras da vida espreitam.
como se as amarguras elas estivessem ficado do lado de fora, mas ainda estivessem ali, estivessem olhando para aqueles que pareciam estar se divertindo. Então, para mim, não há ironia, ela é muito clara. E o final, a última estrofe do poema, para mim, é uma das mais bonitas do livro, tá? E essa estrofe diz assim, abre aspas, a vida é isso, hoje, grilhão de ferro, talvez douro amanhã, mas sempre a dor e o erro, aniquilando o gênio. Passado áureo friso num mar de indiferença. Presente, eterna farsa universal suspensa. Do mundo no proscênio. Então, parece confuso, mas nós vamos explicar, tá? Percebam, então, o que eu quero que vocês percebam nessa estrofe, que ela está falando da condição da mulher. Ela já falou que tem uma mulher lá olhando tudo aquilo. O grilhão, o que é um grilhão? Grilhão é aquela argola de ferro que os escravos ou os presos usavam. Então ela disse que podia ser de ferro ou podia até ser de ouro, mas sempre era algo que aprisionava e que aniquilava o gênio. O gênio não precisava nem ser alguém genial, mas o caráter, o espírito. Então, fosse no passado com a indiferença das pessoas ou no presente, que era uma farsa como aquele baile. E ela vai terminar dizendo que do mundo no proscênio. Proscênio, para quem não sabe, é aquela parte da frente do palco. E aqui, gente, nós podemos ter dois movimentos de interpretação. O primeiro movimento, a mulher que observa o mundo do proscênio. Então, imagina-se que ela é uma atriz que cumpre ali um papel na sociedade. Ou o contrário, do proscênio, ou seja, da farsa que é o teatro, né? O teatro é sempre uma farsa, no melhor sentido, mas é uma farsa, do mundo que observa a mulher. Então, essas duas interpretações são válidas e eu gosto muitíssimo justamente porque fica dúbio. A gente não chega ali numa certeza. Preste atenção aos títulos dos poemas, muitos são relativos à tristeza, então eles vão chamar desengano, desalento, agonia, amargura, pesadelo. Então, isso é importante você perceber. A Narcisa, ela traz o tempo todo o poeta como um grande observador do mundo, capaz de ver coisas que pessoas comuns não veem ou não sentem. Por quê? Porque, de novo, ele é o ser especial. Ele é o ser que é mais sensível. Ela também usa o que a gente chama em literatura, isso é importante, de estilo condoreiro. Estilo condoreiro vem do pássaro côndor e se refere à liberdade nos temas como abolição ou injustiça social. O côndor, ele é o símbolo da liberdade, por isso que é estilo condoreiro. E esse estilo condoreiro, ele é típico da terceira geração do romantismo que eu falei antes, que é a geração que vem antes do realismo e que começa então a fazer a transição do romantismo para o realismo. Então, o estilo condoreiro permite isso, porque dá a liberdade desses temas que não eram próprios até então das poesias. Nebulosa foi editado pela Garnier, a mesma editora que publicava os livros de Machado de Assis, o que demonstra que teve um grande prestígio o livro na época, né? Isso era difícil, a Garnier se interessar por uma mulher, né? Muitas vezes Narcisa foi chamada de a poeta dos livres, em uma referência aos seus poemas e seus artigos
que clamavam pela abolição. Mas não se engane, tá? O próprio Machado, que fez uma crítica elogiosa a nebulosas, lembra que é a tristeza o que mais se destaca em sua obra. Então, não é a abolição, ela fala de abolição, mas é a tristeza o principal tema. Ela recebeu na época o prêmio Lira de Ouro, que era um prêmio muito importante, e o próprio imperador quis conhecê-la. Então era muito estranho, né? Porque ela era uma republicana e o imperador tinha muita admiração por ela. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal. Isso é muito importante para continuarmos fazendo essas resenhas, essas aulas. Antes de qualquer prova, de qualquer vestibular, reveja todos os vídeos, tá? Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site, www.miriambevilacqua.com.br. E como é que você faz para achar os livros nas playlists? Então, não se esqueça que os livros, tá, que caem em vestibular, eles estão em playlists separadas e as playlists sempre levam a palavra livros e a sigla da universidade ou do vestibular. Então, por exemplo, livros FUVEST, livros Unicamp, livros UERJ, livros UFPR, livros ITA e assim por diante. Então, tem muito material para você gabaritar. Até o próximo post.